Muito bem. Nós vamos dar início à nossa classe. Nós vamos dar continuidade à revista. Estamos conversando sobre o livro de Provérbios. Hoje alcançamos a lição de número 7. Seu título, Ensinos do Rei Lemuel. E como veremos, na verdade, muitos desses ensinos vieram da mãezinha querida de Lemuel. Por isso que eu inseri ali no slide da mãe entre parênteses, porque muito do que a gente vai aprender com Lemuel, Lemuel aprendeu com a mãe. E esse movimento de pais ensinando filhos é uma das coisas que mais me encantam na Escritura. E a minha oração continuamente é para que isso aconteça lá em casa. A minha oração é para que meus filhos aprendam a amar o Senhor comigo e com a mãe deles. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 31. Vamos ler os primeiros 9 versos e depois alguns trechos da passagem que compreende o verso 10 ao verso 31. Mas eu anuncio o verso que vai ser lido, ok? Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Agora, verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Até aí. Meus irmãos, se existe um livro... Vamos lá, agora foi. Se existe um livro na Bíblia que se dedicou às praticidades da vida, esse é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é prático, é fácil de ser compreendido, difícil de aplicá-lo à vida, mas é fácil da gente entender o que ele está comunicando. Os conselhos do livro de Provérbios não se comparam a quaisquer outros conselhos disponíveis. É importante a gente compreender isso. Os conselhos que nós encontramos no livro de Provérbios não são como aqueles conselhos que a gente encontra na agenda. Sabe aquela agenda que você ganhou no Amigo Secreto? Aí no cantinho vem aquelas frases. Elas são legais, bacana, mas esses ditos meramente humanos não se comparam a esses conselhos que nós encontramos no livro de Provérbios, visto que esses conselhos procedem do próprio Deus para nós. Os conselhos do livro de Provérbios foram inspirados pelo eterno Deus. Eles foram, portanto, enviados dos céus para nós. Em resumo, o livro de Provérbios contém a sabedoria do Senhor condensada.
em ditados curtos, incisivos e memoráveis que abordam os muitos desafios concretos que as pessoas enfrentam diariamente. Então podemos definir o livro de Provérbios dessa maneira: é sabedoria condensada e comunicada a nós em forma, em espécie de ditados curtos, incisivos, bem como memoráveis. Tem algo muito bonito no livro de Provérbios, porque aqui nós encontramos diversas vezes as ideias de pai e de mãe instruindo seus filhos. Isso é importante da gente compreender. Pais têm a responsabilidade de ensinar seus filhos, não entretê-los. Repito, a minha e a sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, não é entreter filhos, mas sim educá-los. Chegou as férias escolares, as crianças adoram, os pais nem tanto. O que eu vou fazer com essas crianças, gente? Ai, ai, ai. O que eu vou aprontar dezembro e janeiro? Eu não moro em condomínio fechado, que peninha, que trágico, meus bebês não têm piscina e quadra, e a gente fica lá se remoendo, afinal de contas, não estamos oferecendo o melhor entretenimento para eles. Tenho visto pais se cobrando a respeito disso. O que eu vou fazer com as crianças? Eu queria levar na praia, não sei no quê. Meu irmão, minha irmã, a sua responsabilidade, biblicamente, não é entreter seus filhos. A sua responsabilidade é educá-los. Não que o entretenimento seja ruim, não estou aqui dizendo que você não deve, na medida do possível, oferecer entretenimento, diversão, boas memórias, boas lembranças, momentos divertidos. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que o Senhor vai requerer de nós, pais, a educação das crianças, não o entretenimento deles. E, infelizmente, o mundo contemporâneo vem invertendo isso. A educação é transferida a outros, quando é transferida, mas o entretenimento é responsabilidade dos pais. Não, senhor. Não, senhora. Deus vai nos cobrar da educação deles, não do entretenimento. Essa sabedoria para o caminhar na vida não veio na forma de um tratado teológico ou livros de história, veio na forma de ditados, de provérbios poéticos, resumos curtos e que antecipam quase toda a situação que nós vamos enfrentar na vida. Esse é um outro detalhe curioso a respeito do livro de Provérbios. Parece que ele antecipa quase toda a situação que a gente vai enfrentar durante a nossa vida. Já teve essa impressão, lendo o livro de Provérbios? Puxa vida, olha só, não é que esse negócio aqui muito antigo se encaixa perfeitamente aos desafios que eu estou enfrentando agora. Então, o livro de Provérbios tem essa característica. Vamos lá. Quanto à origem do livro, o livro atribui a sua autoria a Salomão. O verso 1 do capítulo 1 diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. A Bíblia atribui a Salomão, lá em 1 Reis capítulo 4, verso 32, a composição de mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Isto é, esses 3.000 provérbios cobrem mais do que adequadamente os 8.000 versos que nós encontramos no livro de Provérbios. Tá? Isto é, o livro de Provérbios resulta de um esforço, de um grande trabalho no que diz respeito à seletividade. O material construído por Salomão foi selecionado propositadamente a fim de nós termos esse livro tão precioso em nossas mãos. Além de Salomão, gente, informações adicionais dentro desse livro indicam a participação de outros autores, quais sejam sábios em geral, uma declaração genérica. Também nós temos aqui a participação de Agur e do rei Lemuel. Semana passada, com o reverendo Wilson,
nós aprendemos um pouco sobre as palavras do rei Agur e hoje estamos conversando, estamos refletindo a respeito do que podemos e devemos aprender com esse material atribuído a Lemuel. A primeira pergunta que surge é a seguinte: quem foi Lemuel? Pouco se sabe acerca desse personagem. Há poucas informações, há muitas incertezas. Alguns, no passado, chegavam a identificar Lemuel com o próprio Salomão, como se Lemuel fosse um pseudônimo de Salomão, o terceiro rei de Israel. O autor da nossa revista descarta, na minha opinião, com facilidade essa hipótese. Eu disse que eu entendo que ele descarta com facilidade essa hipótese porque, no meu entendimento, faltam evidências tanto para descartar essa hipótese como para acolhê-la. É provável que não seja Salomão, mas também é possível. Ok? O importante é que é texto inspirado, é palavra de Deus para nós. Se esse Lemuel não foi Salomão, o que aconteceu? O produto, o material de Lemuel foi incluído no cânon debaixo da autoridade de Salomão. Foi isso o que aconteceu. E isso daqui se encaixa ao procedimento do mundo antigo, visto que no passado um gênero literário muito tradicional e corrente no Antigo Oriente Próximo era essa literatura sapiencial dirigida a reis. Então, entre os egípcios, entre os babilônios, isso era muito comum, tá? Esses escritos de sabedoria endereçados aos líderes de uma nação. É bonito, é peculiar, é didático o fato de o sábio afirmar que o que ele está ensinando, ele aprendeu com quem? Com a sua mãe. Isso daqui é muito bonito. Lemuel dirige-se a outras pessoas e ele comunica o seguinte: olha, gente, a sabedoria que eu tenho para transmitir para vocês, ela foi comunicada a mim através da vida preciosa de minha mãe. Então note como o Espírito Santo, no processo de organização desse livro, orientou todas as coisas a fim de que a mulher fosse valorizada. Quem afirma que a Bíblia é machista é porque não conhece a Bíblia. Essas declarações, a Bíblia é machista, a pessoa não conhece a Bíblia, porque veja aqui, a Bíblia enaltece a figura da mulher. O encerramento desse que é o livro de sabedoria do Antigo Testamento enaltece a figura da mulher. Ok? Ou seja, nós não precisamos de ideologias para valorizar a mulher. Aliás, a impressão que eu tenho, posso estar equivocado, admito isso, mas a impressão que eu tenho é que o chamado feminismo diminui a mulher em vez de valorizá-la. Na minha modesta opinião, o feminismo desprestigia a mulher em vez de valorizá-la. Quais são as conquistas do feminismo? Ser normal encontrar mulheres em bares? Antigamente era um escândalo, hoje em dia, está bebendo normal. Qual é a conquista do feminismo? Normalizar relações sexuais casuais? Normalizar a agressividade em relação a qualquer discurso ou comportamento relacionado àquilo que convencionou se chamar de patriarcado? A minha impressão é que essas são as supostas conquistas do feminismo. Mas esse não é o nosso ponto. Nosso ponto é falar sobre a Escritura e como a Escritura valoriza a figura de uma mulher piedosa. A Bíblia valoriza a mulher e nós devemos valorizar também. Lemuel relembra os ensinos de sua mãe. Como líder de uma nação, o governante tem que se mostrar sóbrio e moderado. E qual foi a primeira lição que Lemuel aprendeu com a sua mãezinha? A sua mãezinha lhe ensinou a respeito da necessidade da pureza sexual.
Veja lá o verso 3. O conselho de uma mãe para um filho, tá? Menino, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. As mães podem conversar com seus filhos a respeito desses assuntos. Menino, vigia, não se entregue a qualquer uma. A mãe deve ensinar seu filho, cuidado com quem você se relaciona, pois essa pessoa pode destruir a sua vida. Não é isso que a gente leu ali? A sabedoria bíblica está comunicando para a gente esse princípio, está dando para nós esse alerta. A pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida pode fazer bem para você ou pode destruir você. E a mãezinha de Lemuel falou para ele: não se entregue a mulheres que vão destruir a sua vida. Meus irmãos, Israel experimentou as consequências trágicas de reis que não controlaram seu apetite, seu impulso sexual. Se você não sabia, saiba que o que você faz na sua intimidade reverbera na sua casa e reverbera aqui também. O que acontece no quarto, o que acontece na sala, o que acontece na sua intimidade, repercute na sua família. Mas a minha esposa não viu, meus filhos não viram. O que você faz influencia a família, influencia a igreja. O que Davi fez na intimidade do quarto dele, lá com Batseba, reverberou em todo Israel. Todo Israel foi prejudicado por conta do adultério de Davi. E Davi, tragicamente, chegou até mesmo a aparelhar o Estado a fim de que seus apetites fossem atendidos. A história do adultério de Davi com Batseba é muito feia, porque revela o pior de Davi. Ele, como líder, fez com que seus funcionários, em vez de servirem à nação, servissem aos seus apetites. Uma coisa trágica. Então, um líder, um bom rei, deve guiar a sua vida, orientar-se, sempre prezando pela pureza sexual. Não faltam exemplos de homens que se entregaram às paixões carnais e que caíram definitivamente. Por isso as Escrituras requerem de nós a pureza de todos os crentes e também da liderança da igreja. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É a orientação que encontramos em Hebreus capítulo 13, verso 4. Agora, uma palavra endereçada especialmente àqueles que exercem liderança dentro da igreja. É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. As mulheres não podem ser usadas pelos homens apenas, elas devem ser amadas e respeitadas. Acerca da conveniência da pureza sexual, eu queria dividir com vocês algumas frases do reverendo Dr. John Street, num livro muito bacana intitulado Purificando o Coração da Idolatria Sexual, publicado pela editora Nutra. Primeira frase: o pecado prejudicou irreparavelmente a coreografia conjugal, tanto a tranquila e amorosa liderança do marido, como o natural seguir da esposa. No lugar deles estão tirania, dominação, manipulação, enganos e artifícios. Segunda frase: o desejo cobiçoso por ocasião do pecado tomou o lugar do desejo santo. Agora, a terceira frase, eu acho essa frase muito interessante e verdadeira e trágica também. O pecado sexual possui o efeito bumerangue.
A mesma coisa que prometeu grande excitação na vida, volta causando morte. Então, cuidado com esse efeito bumerangue do pecado sexual. Uma outra lição que Lemuel aprendeu com a sua mãezinha, ele precisava evitar a embriaguez. Lemuel aprendeu com a sua mãe acerca do efeito destruidor da bebida alcoólica, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Essa foi a lição que a mãezinha de Lemuel ofereceu para ele. Menino, quando você for rei, não se comprometa com bebida, porque a bebida tira o juízo. Meus irmãos, beber não é pecado, mas embriagar-se é. Olha lá. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do álcool, do entorpecente? Não, enchei-vos do Espírito. É errado, é ilícito você gostar de um vinho? Não é errado. Né, ontem teve o almoço da SAF e a dona Marlene, ai pastor, eu gosto de colocar nessa carne um conhaque, mas eu não coloquei. Falei, mas devia ter colocado, não tem nenhum ilícito, não tem erro. Aí ela disse, eu não coloquei porque acabou. E na casa do crente é assim, viu? Ficou com vontade de beber, vai lá, nem tem, nem acha, porque o crente não fica fazendo reservatório desse tipo de coisa não. Tá bom? Mas é aquilo também, deixa eu mas o camarada tem lá uma adega, mas sabe beber corretamente. Ok, não estou condenando isso. Vocês entenderam o meu ponto. O meu ponto é esse uso exagerado. Ok? Eu queria dividir com vocês uma frase, uma anotação, feita pelo missionário fundador do presbiterianismo brasileiro. O reverendo Ashbel Green Simonton tinha o costume, como era feitio no seu tempo, de escrever diário. E o Diário de Simonton é uma obra que você pode adquirir. A Casa Editora Presbiteriana lançou esse livro, 3ª edição. Muito bacana, estimula a leitura. E veja só o que ele anotou no dia 7 de outubro de 1853. A gente está falando de um período anterior à sua chegada ao Brasil na condição de missionário. Aliás, aqui ele nem tinha entrado no seminário ainda. Simonton vai ingressar no seminário de Princeton em 1855, se eu não me engano. Então ele era um jovenzinho, ele era professor. Veja lá. Parece haver pouca coerência verdadeira entre os cristãos professos, embora o apego a alguma igreja ou credo seja generalizado e extravagante. Como exemplo de frouxidão moral, muitos rapazes ficaram bêbados na noite do casamento, e John Macmillan, um bom presbítero da igreja presbiteriana, colocou as bebidas logo na entrada para que todos pudessem servir-se à vontade, e é desnecessário dizer que assim o fizeram. Então o jovem Simonton registra aqui aquilo que para ele foi motivo de escândalo. Ele foi num casamento de um amigo dele, o pai do noivo era presbítero da igreja, um bom presbítero, e ele ficou escandalizado com o fato de que naquela noite a turma encheu o caneco. E é triste, gente, quando a gente tem aquele culto abençoado, é um casamento maravilhoso, né? Tudo lindo na igreja, aí chega na festa, é bebida, é o tal de funk, fica incompatível, né? Você acabou de sair do altar implorando a bênção de Deus sobre a sua união, e aí chega lá na festa, não tem diferença? É feio. É possível ter lá uma festa, é possível ter lá um momento de dança, né? É possível, sem precisar de baixaria.
Eu não sou muito de dançar, mas em festa de casamento de parente, eu me arrisco, viu, Daniel? Eu me arrisco, porque é uma coisa gostosa, é uma coisa alegre, não tem erro, não tem ilícito nisso, mas tem ritmos que não combina. E fazer isso regado à bebida, pior ainda. Ok? Então, o Lemuel aprendeu com sua mãezinha a evitar a bebida alcoólica, a não se embebedar. Ok? Uso consciente, moderado. Ok? Ele também aprendeu com sua mãezinha a cuidar dos pobres. Veja lá o verso 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Pobres são econômica e socialmente fracos demais para se defenderem. E a tendência natural do homem pecador e de seus sistemas corrompidos é facilitar a vida dos poderosos e dificultar a vida dos que nada têm. Lemuel deveria manter a equidade e a justiça em seu governo, espelhando a sabedoria divina em suas decisões. Então, Lemuel foi forjado pela sua mãezinha. Olha quantas lições preciosas ele aprendeu com a sua mãe. Então, mamães presentes aqui, vocês têm uma missão enorme. A responsabilidade das senhoras é grande. Façam isso com zelo para a glória de Deus. Na última sexta-feira, o presbitério de Indaiatuba se reuniu extraordinariamente para avaliar um menino que se formou no seminário esse ano, e o exame foi com vistas à licenciatura. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, tudo começa com você sendo acolhido pelo conselho da igreja como aspirante ao sagrado ministério. É o caso do Giovanni. Esse menino fica sendo acompanhado pelo conselho que, oportunamente, e o prazo mínimo entre ser acolhido como aspirante e ser avaliado pelo presbitério é de 1 ano. Tá? E ninguém pode ser acolhido como aspirante ao sagrado ministério sem ter pelo menos 3 anos de membresia numa igreja presbiteriana. Tá? Então, tudo começa com o aspirantado, aí o presbitério avalia e, se julga o menino vocacionado, envia para o seminário, onde ele vai receber durante 4 anos formação em teologia. Findo esse período, o menino se apresenta ao concílio que vai examiná-lo com vistas à licenciatura. Se ele é aprovado, ele é licenciado, ele tem licença para pregar, e ele fica nessa condição durante 1 ano, e aí que ele é avaliado com vistas à ordenação. Então é um processo aí que leva no mínimo 8 anos. Tá? Então a gente foi avaliar o Natan. O Natan é um jovenzinho, ele tem 24 anos. Ele é filho da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. A família dele frequenta a igreja. Durante o culto, quem executou os hinos foi a sua mãe. A gente cantou lá Grandioso És Tu, quem cantou foi a mãezinha do Natan. E aconteceu uma coisa no exame que eu fiquei assim, muito satisfeito de ver. O exame possui várias matérias, e uma das matérias é conhecimento bíblico. Aí fizeram para ele a seguinte pergunta: com que apóstolo, quer ver que eu não vou lembrar nem a pergunta, que eu não ia saber a resposta mesmo. Fizeram a pergunta para ele, eu não sabia a resposta. Mas é assim, tipo, Natanael. O Natanael que aparece no Evangelho de João é um apóstolo, tá? É Bartolomeu. Tá? Nas listas de Mateus, Marcos e Lucas aparece Bartolomeu, mas o quarto evangelho apresenta esse cara como Natanael. Então fizeram essa pergunta: qual é o nome apresentado pelos evangelistas de Natanael, que foi apóstolo? Aí ele ficou quieto. Ele ficou quietinho, aí ele começou a fazer assim, várias vezes. Eu acho que ele estava cantando as musiquinhas dos apóstolos. Esse é um recurso poderosíssimo, não é? Acho que ele estava cantando, ou ele recorreu às listas, aí depois de 2 minutos ele respirou fundo e Bartolomeu. Eu fiquei assim, encantado com aquilo, e fiquei pensando, isso daí é resultado
da mãezinha cantando as músicas com ele, é resultado de escola bíblica dominical. Isso é coisa que acontece com um menino que foi criado na igreja. Na hora da necessidade, a escritura vem na cabeça. Eu fiquei fascinado com aquilo, foi uma das primeiras perguntas e aquilo lá mexeu comigo. E que seja assim com os nossos filhos, que na hora da necessidade eles consigam parar, fazer as continhas e se lembrar do que a palavra de Deus, que foi ensinada para eles durante tanto tempo, tem para eles naquele momento. Tá? A mãezinha de Lemuel fez isso. Vamos prosseguir, gente. O livro de Provérbios termina com um poema dedicado à mulher virtuosa. Esse poema foi construído sob a forma de um acróstico. Então, as primeiras iniciais dos versos são as letras do alfabeto hebraico. O hebraico, gente, é uma língua consonantal, então você não tem vogais. Os vogais são sinalizados por meio de sinais massoréticos. As letras só comunicam as consoantes, tá bom? Então, Provérbios 31 é um grande poema sob a forma de acróstico. E aqui louva-se a mulher chamada de virtuosa. E, gente, a mulher virtuosa é uma mulher rara, é uma mulher preciosa. Boaz fala sobre Ruth chamando-a de virtuosa. Veja lá, Ruth 3,11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, a mulher virtuosa é mulher que tem reputação boa, ok? O primeiro destaque da mulher virtuosa é a sua raridade. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Por que é tão raro encontrar uma mulher virtuosa? Talvez, infelizmente, porque muitas não desejam os padrões de Deus para elas. E se você não deseja o padrão de Deus para você, você não vai enquadrar-se aqui nessa categoria de mulher virtuosa. O que mais que se fala a respeito da mulher virtuosa? O coração do seu marido confia nela. A Bíblia não condena quando alguém confia em algo ou em alguém que não seja Deus? A Bíblia condena isso. A gente deve confiar apenas no Senhor. Mas note que há uma exceção. E qual é a exceção? É a patroa, é a esposa. A mulher virtuosa inspira a confiança do marido. Esta exceção eleva a esposa valorosa ao nível mais alto de competência espiritual e física. Tá? O que mais que acontece com a mulher que é virtuosa? A mulher sábia edifica a sua casa. Ela não a destrói. A mulher sábia constrói em vez de desconstruir. Desconstruir, gente, é a coisa mais fácil que tem. Desconstruir é a coisa mais fácil que tem. Agora, construir, aí exige muito trabalho, exige muito labor. A Escritura faz essa declaração: a mulher sábia edifica, ela constrói a sua casa. Então, meninas, vocês estão construindo ou destruindo? Essa é a escolha que vocês podem fazer. E os maridos participam desse processo. A gente está construindo ou destruindo, tá? Naquela poesia que foi lida há minutos atrás, eu fiquei muito impactado quando escutei aquela expressão que o pastor, ele contagia, ele não contamina. Eu escutei isso com temor e tremor, porque é possível isso acontecer com o pastor. O pastor é falível, é pecador, ele pode acumular amargura no coração e colocar isso para fora aqui do púlpito.
Isso pode acontecer, isso é um risco. E na hora que eu escutei isso, o pastor, ele contagia, ele não contamina. Tanto o processo de contágio, quer dizer, eu ia falar um negócio aqui, mas não formulei corretamente. Porque assim, eu entendi o seguinte, que a ideia de contagiar é uma coisa boa, e a ideia de, qual que é a outra palavra? Contaminar, oh meu Deus, e contaminar é uma coisa negativa, tá? É que contágio também pode ser uma coisa ruim, mas na poesia aqui foi empregada no aspecto positivo, tá? Eu fiquei muito impressionado com isso, que Deus me abençoe a contagiar positivamente e nunca a contaminar, prejudicando os outros, tá bom? Que mais, gente? A mulher virtuosa não abençoa somente o seu marido, mas toda a sua comunidade. Tá? A mulher virtuosa põe a mão na massa, olha lá, o que ela faz? Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. A mulher virtuosa põe a mão na massa, ela trabalha, ela ajuda o marido. Você vai encontrar aqui no texto que ela ajuda o marido, inclusive, no que diz respeito à aquisição de patrimônio. Ela tem visão de negócios, ela vê lá um terreno, vai ser bom para a gente comprar isso daqui, tá? Então a mulher virtuosa tem essa competência também, ok? E o que mais que acontece? Já caminhando para o final da nossa conversa. Levantam seus filhos e lhe chamam de tosa, seu marido a louva. Provérbios 31, verso 28. Isso daqui é muito bonito. Os filhos e o marido dessa mulher virtuosa se levantam para louvá-la, para elogiá-la. Por que isso daqui é importante da gente ressaltar? Porque, infelizmente, muitas vezes o que acontece é o contrário. Não é incomum em rodinhas onde casais estão conversando, eventualmente o marido tecer comentários assim desnecessários a respeito da esposa, em tom de brincadeira, em tom de ironia, mas aquilo não edifica muito, especialmente as mulheres não curtem muito esse negócio. Os homens não ligam tanto. Os homens já dão mais risada. Agora a mulher, você fez uma crítica assim em público, não fica legal. E por mais que seja brincadeira, opte por elogiar em vez de criticar. O texto está dizendo aí que os filhos da mulher virtuosa e o marido dela, eles se levantam para elogiar, não para ficar criticando. É tão fácil criticar, não é, gente? E às vezes a gente critica assim automaticamente, não é mesmo? A gente critica com maior facilidade do que elogia. Mas no que diz respeito à sua esposa, à mãe de seus filhos, faça esforço por elogiá-la em público. Tá? As críticas, as melhorias, acontece lá no privado, no particular. Em público você deve elogiá-la. Então, maridos, elogiem a esposa em público, filhos, elogiem a mamãe em público. O final do livro de Provérbios, meus irmãos, demonstra a importância da mulher que prefigura textual e idealmente a sabedoria. Deus valoriza e honra as mulheres. Portanto, sendo homem, honre e valorize as mulheres da sua vida. Calma aí. Como assim, mulheres? Refiro-me à sua esposa, no singular, esposa, mãe, irmãs, primas, tias, tá? Honre as mulheres da sua vida. E você, mulher, saiba que você tem grande valor para o Senhor, para a família e para a sociedade. Tá? Que bom Deus abençoe você, que bom Deus abençoe essa comunidade em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Pai Celestial, Pai Santo, nós te agradecemos porque nessa manhã o Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos aqui, a fim de conversarmos sobre a Tua Palavra,
a fim de aprendermos essas lições tão preciosas que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar tudo isso em prática. Ajude-nos, ó Deus, a valorizarmos as mulheres, a tributarmos a elas o valor, a honra que elas merecem. E rogamos, ó Deus, ao mesmo tempo, para que as mulheres vivam vidas piedosas para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo. E às 18 horas tem mais.